nosso assunto agora é a saúde do homem. Eu recebo aqui ao vivo o urologista, Dr. Márcio Carvalho, que vai conversar um pouquinho com a gente. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Rose. Porque as mulheres ficam em casa assistindo também o programa e elas se preocupam com a saúde, né, dos seus maridos, dos seus companheiros. Que é natural, né? E hoje a gente percebe que também os homens estão se cuidando muito mais do que antes, né, Márcio? Sem dúvida. O homem, cada vez mais, ele se preocupa com a sua saúde. Não tem essa intensidade mesmo que a gente pode dizer em relação à mulher, que já está acostumada a comparecer no ginecologista, tudo. O homem está começando a mudar essa sensação, né? Agora, quando a gente fala assim em sexo, qual que é o maior medo que o homem tem? Essa é uma boa pergunta que a gente já fala um pouquinho sobre o que você falou antes aqui. O medo clássico do homem mesmo é chegar no momento no momento do sexo e falhar. A falha é terrível, porque o homem alimenta isso, né? Ele, a partir do momento que ele falha, ele fica com medo na próxima vez de falhar. Mas é interessante que o homem está mudando esse aspecto e já está mais se preocupando em não ejacular tão rápido. E isso vai de encontro ao que nós conversamos agora, porque ele está se preocupando também com a mulher. Porque se ele ejacula rápido, ele tem o seu prazer, o prazer é mais abreviado, mas ao mesmo tempo ele também limita o prazer da parceira. E isso demonstra a preocupação que o homem tem hoje em dia, cada vez mais em relação também ao prazer da mulher. Coisas que não aconteciam no passado, né? Então ele está se preocupando de uma certa forma também com o prazer feminino. E isso a gente percebe assim que vem mudando. E o Márcio também assim, vem mudando. E a satisfação sexual, ela também vai mudando conforme a idade, quando você é mais jovem? Ou isso tem a ver com a parceira? Eu vou dizer assim, Rose, as coisas tornam-se até melhores com o passar do tempo, né? O homem, quando torna-se mais experiente, ele já tem menos ansiedade, ele consegue ter um controle ejaculatório melhor, ele consegue já lidar melhor com a situação. Então, a experiência que o homem adquire com o tempo traz benefícios para a vida sexual. Então, é importante a gente dizer que muitas coisas que aconteceram no passado, quando ele era jovem, muitas vezes são sanadas e o homem consegue lidar dessa forma, lidar com as coisas do presente muito mais fácil, né? Eu não sei se eu vou te perguntar se isso é besteira, mas eu falo assim, que às vezes você começa a ter mais qualidade do que quantidade. Então, muitas vezes você tem um envolvimento muito mais qualitativo, com muito mais qualidade do que aquela todo dia, e não ter uma qualidade. O jovem, né, ele procura mais a quantidade, ele quer ter várias vezes, ele quer sentir o prazer diversas vezes, né? Com o passar do tempo, como ele começa a se beneficiar da sua experiência, então ele tem um prazer mais dosado, ele consegue já ter uma qualidade melhor, então ele busca não por quantidade, sim por qualidade, né? Até o relacionamento empurra isso, né? Porque, Márcio, na verdade, um relacionamento de um casal não se baseia pela quantidade, e sim pela qualidade. Pela qualidade, tem que se prezar a qualidade. Cada vez mais nós temos que pensar na qualidade. A qualidade sexual implica em qualidade de vida. Quanto melhor ele se dá com a sua parceira, quanto melhor ele tem harmonia com a sua parceira, cumplicidade, reciprocidade, ele vai se dar muito melhor na cama. O que leva um homem a se interessar por uma mulher e não pela outra? Né? Porque tem duas, interessar por aquela. O homem, Rose, é muito visual, ele favorece o visual. Mas existe uma coisa importante para a gente relembrar, que o relacionamento é importante. Quer dizer, ele sentir não só prazer ou sentir atração física, mas ele também ter sentimentos, ele gostar da pessoa. Quanto o homem gosta da sua parceira, quanto ele tem mais sensação de paixão, de amor, ele tende a se dar melhor, ele tende a sexualmente se dar melhor que uma que ele possa ter um visual melhor. Então, a princípio, o homem é visual. Então, ele olha mesmo naquela que atrai visualmente. Nem sempre aquela vai ser o que vai ter um relacionamento. Nem sempre que ele tem um relacionamento. Ele pode ter, de repente, relação com uma pessoa que tem um visual excelente, que tenha tudo de bom do visual. Mas, de repente, sexualmente ele não se dá bem. Ele pode se dar com uma outra que ele tem, um caso que ele tem há muito tempo, um caso que ele tem sentimento ou que ele gosta dessa pessoa, e ele se dá sexualmente melhor com essa, porque ele está se adaptado, porque ele tem sentimento. O sentimento é muito importante na relação sexual. As meninas estão brincando que umas apertam mais forte, outras não. Mas tem muito isso mesmo, né, Márcia? E a gente achava assim que isso era mais coisa de mulher, que mulher se envolvia mais. Mas não, o homem também. O homem também. Né? Se ele está envolvido emocionalmente com a parceira, Rose, ele tende a ter um relacionamento mais prazeroso, ele tende a se dedicar melhor, ele tem mais sensação
em relação à sua parceira quando o sentimento está envolvido. Ou seja, o sentimento é uma coisa muito importante na relação sexual. É porque a beleza, você olhar aquela mulher bonitona, gostosona, tudo bem, é legal, mas entre dois, muitas vezes... O sentimento é assim, uma coisa que impera. Quanto mais sentimento de ambas as partes está relacionado, melhor vai ser o relacionamento sexual, né? Quem que você acha que é mais sincero quando se fala em relação sexual, nessa coisa, o homem ou a mulher? Existem, nós podemos dizer que 2 aspectos, Rose. Por exemplo, se for falar entre homem conversando com homem, não tenho dúvida que o mais sincero é a mulher. O homem, quando ele está com o outro, raramente ele vai contar algum fracasso. Geralmente ele conta as vantagens e ele depois no consultório ele nos fala, doutor, eu só conto as minhas vitórias, meus fracassos eu não falo para ninguém. Então nesse sentido, logicamente, a mulher tem mais sinceridade em se relacionar com outra mulher para se contar alguma coisa. Mas na cama, quando está o casal, vamos dizer assim, a mulher é mais fácil para, muitas vezes, procurar disfarçar uma sensação que ela não teve. Ela fingir um orgasmo. Para o homem é mais difícil porque ele vai ejacular, ele vai ter a sensação, ele tem uma demonstração disso. A mulher não, a mulher pode ter uma condição de fingir ou de fazer uma ação que não seja real. O homem é mais difícil, então cada um tem a sua parte, né? É normal um homem amar sua mulher, sua esposa, sua namorada, e durante um período ele perder um pouco do interesse e não deixar de gostar, mas por alguns motivos, pode. E daí achar que... Pois é lógico que existe isso, ele pode muito bem amar a mulher, mas ele pode perder o interesse sexual. Existem várias coisas, por exemplo, a mulher está desleixada, a mulher não se cuida, a mulher não procura se cuidar, então muitas vezes esse desleixo, ou mesmo em casa, ela não coloca uma roupa, ou se despreocupa, se acha que é uma coisa natural, mas o casal merece cada um ter os seus cuidados, entende? Mesmo quando estão sozinhos. Então isso é muito importante para o casal, é importante que se alimente isso diariamente, não só quando sai para a rua, mas em casa existir o respeito, existir cada um ter a sua maneira de se cuidar. Porque a rotina e o comodismo, você está acomodado Exatamente. com a pessoa, você não se cuida, você vai acabar fazendo que um parceiro ou a parceira... Aí ambos os casos vão perdendo isso depende, interesse. exatamente, isso depende do casal, é o casal que tem que fazer isso, né? Um ou outro, se um não faz, o outro tem que estimular, ou tem que conversar. Por isso que eu digo sempre, o diálogo que é importante no casal, né? É o diálogo. E se o homem ele perdeu a potência, Márcio, ele gosta da mulher, ele tem atração por ela, mas ele não consegue, o que ele tem que fazer? Veja bem, veja que dificuldade, ele tem o desejo, ele tem aquela vontade, ele gosta da mulher, mas não consegue. Existe alguma coisa que está fazendo ele não conseguir ter uma ereção. Ele tem que fazer um tratamento, ele tem que procurar ajuda. E a melhor maneira, quer dizer, eu digo, o passo principal que a pessoa tem que ter, quer dizer, o caminho inicial é procurar ajuda. Ele ficar achando que vai resolver sozinho, que isso vai passar naturalmente, ou que ele vai se automedicar, lançar mão de automedicação, está furado, não faça isso. A pessoa tem que buscar ajuda especializada, às vezes apenas um conselho, às vezes apenas uma orientação é suficiente para sanar essa dúvida e a pessoa ter uma vida sexual melhor. Às vezes está doente, vai no neurologista, vê que não é doença, aquilo passa. Exatamente. Porque a cabeça da gente é muito complicada, né? Muita falta de informação, Rose, o desconhecimento das pessoas. Às vezes as pessoas não sabem o que estão lidando, como é que funcionam as coisas, né? Então, quando a gente explica como é que se age, como é que o corpo se funciona, como é que o estresse influencia na vida sexual, às vezes a pessoa pensa que o sexo vem de maneira simples, mas se ele está estressado, trabalhou o dia inteiro, teve problemas, tanto o homem quanto a mulher, à noite não vai ser a mesma coisa. Ou se a mulher não teve aquele carinho que deu para que o homem possa dar, ou magoou, ela não vai estar disposta sexualmente. É importante que o homem entenda, e ao contrário também é verdadeiro. Muitas vezes ele trabalhou, o homem está cansado, estresse, filho, financeiro, tudo isso pode ter influência, né? E fatalmente vai também agir e influenciar diretamente na vida sexual. Márcio, adorei te receber aqui mais uma vez, né? Sempre uma O convite satisfação. está sempre feito para você voltar. Tá bom, Rose, obrigado.